Então vamos lá, pessoal, a resolução de algumas questões. Vejam, além daquelas figuras de linguagem citadas, encontradas em canções, logicamente existem outras, né? Passíveis de pesquisa. Vou trazer algumas questões do Enem, diretamente retiradas da internet, e vamos observar como são construídas essas questões na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá. Bom, essa questão foi do Enem de 2004. Aí nós vimos, e eu também deixei claro para vocês que as figuras de linguagem elas aparecem bastante em tirinhas, em cartoons, em charges, em HQs, em poemas, em canções, nos vários gêneros textuais. Logicamente, aqueles que são passíveis de vários significados. Dificilmente encontraremos figuras de linguagem em textos mais críticos, mais objetivos, como a resenha, e, logicamente, vocês não fariam uso dela na redação. Bom, aí nessa tirinha nós temos o seguinte texto. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Então vamos lá. As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Nessa tirinha, a personagem faz referência em uma das mais conhecidas figuras de linguagem. Essa figura de linguagem a qual nós vimos aqui no contexto que se diz que é a mais conhecida, é a metáfora, né? Ela foi utilizada aí para quê? Para condenar a prática de exercícios físicos, valorizar aspectos da vida moderna, desestimular o uso das bicicletas, caracterizar o diálogo entre gerações ou criticar a falta de perspectiva do pai. E aí, vamos analisar aqui a resposta. A alternativa correta é a letra E. Ou seja, há uma crítica, né? A falta de perspectiva do pai. No texto 2, nós temos aí um poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte, né? O título é Cidade Grande, e ele começa dizendo assim, que beleza Montes Claros, como cresceu Montes Claros, quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Né? Então, esse texto do Carlos Drummond de Andrade tem entre os recursos expressivos empregados no texto, destacando-se quem? A metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem, intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos, ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica, denotação, né? Ou seja, a utilização de uma linguagem bastante objetiva, direta, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo, ou prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida, né, características humanas. Vamos analisar, né, dentre as 5 opções, a correta seria C, né? Em uma primeira leitura, temos a impressão de que o poeta faz elogios ao progresso da cidade mineira de Montes Claros. Contudo, observando certos elementos presentes no texto, é possível verificar que Drummond usou como principal figura de linguagem a ironia, sobretudo quando sinaliza que a riqueza e o progresso de Montes Claros indicam a expansão da miséria e da degradação social, situação encontrada nas favelas cariocas. Dessa forma, nota-se que o elogio é, na verdade, uma nítida crítica construída por meio da ironia. Bom, vamos agora voltar à questão 3. E aí, esse texto, ainda que eu falo
travadinha. Não sei se o telefone de vocês estão assim, mas o meu está um pouco sobrecarregado, né? Nesse texto, né, que na verdade é uma canção do Legião Urbana, né, onde há citações de passagens bíblicas, nós percebemos o quê? Analisando a letra da canção, da música, Monte Castelo, pode-se afirmar que a figura de linguagem predominante é metonímia, paradoxo, antítese, prosopopeia ou hipérbole, né? A gente tem substituições de palavras, a gente tem ideias que se aproximam, mas fogem da lógica, a gente tem ideias contrárias, totalmente contrárias, representadas por palavras antônimas, a gente tem prosopopeia, né? Ou seja, a atribuição de características humanas, ou a gente tem exagero nesta canção da banda Legião Urbana. Vamos à resposta B, porque existe um paradoxo, né? A concomitância de significados excludentes, né? A música da banda Legião Urbana é um bom exemplo. O poema de Luís de Camões, incorporado à música, traz elementos opostos ao falar de um contentamento descontente, ferida que dói e não se sente, dor que desatina sem doer. Cuidar que se ganha e se perder. Há quem confunda antítese com paradoxo. A diferença reside, entretanto, na maneira como esses opostos se relacionam. Na antítese, temos duas teses contrárias, antônimas. Exemplo, estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Pois bem, pessoal, eu vou parar por aqui. Disponibilizarei o link, né, que está aqui. E aí vocês irão continuar a observar as questões que, logicamente, já estão com o gabarito disponíveis. Até mais.